Então, é importante, né, que assim, eu preciso construir hábitos. E qual é a minha maior dificuldade na dieta? Relacionamento, mano. Por quê? Eu vou pregar numa igreja, o pessoal oferece refrigerante. Você fala assim, não bebo. Entendeu? Aí vem alguém, né? Não vou comer isso não. É fit, é. Aí é uma dificuldade, entende? Você tá na família, mas que frescura! Ó, tá ficando fanático, hein? Aí você é obrigado às vezes assim, a ficar por causa de quê? Dos relacionamentos. É que nem, por exemplo, quer ver uma coisa? Fulano vem falar mal de Beltrano com você. Se você não falar nada para concordar com ele, prepare-se, você está na lista dele agora. Ele vai falar de você também, entendeu? Então, o problema do hábito são os relacionamentos. Por isso a importância de você colar com alguém. Mas se você consegue ter disciplina para só pensar coisa boa, como diz o hino, conta as bênçãos. Se você contar as bênçãos, você vai ficar surpreso. É que nem o Renato me perguntou agora há pouco, e o neném está bem? Eu falei, o neném está bem. Eu e a mãe que estamos derrubados, né? Mas aí o que acontece? Ontem ele estava enchendo a paciência da mãe, né? Porque ela anda, aí ele fica igual um patinho atrás dela, para lá e para cá, né? Comigo ele não é muito não, mas é mais ela. Aí ela fala assim, toma aí. Aí quando eu vou pegar, ele agarra nela, né? Aí tá para lá e para cá, para lá e para cá, aquela coisa todinha. Aí eu estava resolvendo o negócio, aí quando eu peguei ele no colo, aí eu comecei a jogar ele pro alto e ele começou a rir. Falei, sabe por que tu tá enchendo a paciência da gente? Porque teve um tempo que a gente queria muito você, e hoje você está aí enchendo a paciência da gente, né? Ou seja, você é a nossa bênção. Então o que acontece? A gente só está sem dormir direito porque a gente tem ele nos braços, entende? A dona só está reclamando do marido porque o marido não morreu ainda, o marido está vivo. Aí o que acontece? O meu marido que ela está reclamando, se morreu, meu marido morreu. Mas você não reclamava dele, meu Deus do céu? Está dando para entender? Entende? Mas esse meu filho, aí ele casou. Está triste por quê, irmã? Meu filho, caçulinha, casou, pastor, casou. Mas não reclamava dele, agora a mulher que vai ficar lá sofrendo. Pastor, mas sinta falta, aquela bagunça. Entende? Então, se você observar, a gente reclama de boa parte das coisas que a gente um dia quis. Já reparou? Mas ser diácono é muito puxado, pastor. Um dia você queria. Ser pastor é muito complicado. Um dia você queria. Mulher é bicho muito complicado, pastor. Um dia você queria. E não vai dizer agora que não quer mais, pega mal. Entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu preciso construir hábitos, eu preciso abandonar alguns hábitos para me tornar mais confiável, né? E você tem vivido como quem crê que Deus recompensa a fidelidade? E aí a gente lembra muito das reuniões de oração, né? Aí eu até falei outro dia, reunião de oração deve ser um negócio muito ruim, e eu acho que nem Deus deve vir na reunião de oração, porque o povo não quer saber da reunião de oração, né? Faz a festa, faz o churrasco. Não precisa ser festa e churrasco não, pode ser uma festa com bolo solado, igual a Guaraná. É o suficiente, entendeu? Aquele brigadeiro que não é brigadeiro, aquele brigadeiro que fica com aquela lata de leite condensado, aquele negócio pastoso, é o suficiente. Não, só marca de ver o jogo de futebol, é o suficiente, você consegue, gente. Agora vamos falar com Deus, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos colocar diante de Deus as nossas questões, né? Lamúria no telefone com a irmã eu tenho, mas agora lamúria nos ouvidos de Deus, como é de dar um sono, pastor, na hora de ler a Bíblia dá uma zonzeira. O que é isso, pastor? É o demônio. Está dando para entender? Então, assim, você tem vivido como quem crê que Deus recompensa a fidelidade? Aí eu não sei, né, se dado a essas questões aqui, ou as próximas lições, ou as lições que passaram, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, criticar, fica à vontade, estou aqui oferecendo a orelha para vocês. Vocês têm 15 minutos para isso. Ou se quiserem ir embora. Oi. É uma lição que nós estudamos aí, disse que tem, acho que parece que tem 6 livros, eu lembro dos 2 da Bíblia. 2 estão na cabeça. Bíblia e oração. Aí está o segredo. É o que você falou. Mas
2, dedicação a Deus ou orgulho espiritual, aqui nos faz uma pergunta: os nossos valores mudaram? O que o pastor diz para a gente aí? Eu entendo, né, que assim, os valores não são necessariamente as nossas aspirações, né? Como digamos, é natural que se a gente chegar para uma igreja e falar assim, sua igreja valoriza a oração, todo mundo vai dizer, nós valorizamos a oração. Bem, é que nem o pessoal da política quando fala sobre nós valorizamos a família. Eu entendo que quando eu valorizo, eu não preciso necessariamente dizer que valorizo. Eu valorizo e aquilo é uma marca. É uma marca. Né? Você trabalha com ela. Entende? Você convive. Eu valorizo. Né? E aí eu percebo que os valores, e olha que às vezes eu converso com os irmãos mais idosos, eu falo assim, irmãos, eu tenho 20 e poucos anos de crente, e eu já me sinto mal, eu fico pensando quando eu olho para vocês, né? Porque eu sou de um tempo que a gente não podia bater palma, a gente, por exemplo, uma música ritmada era uma dificuldade, e a gente estava na igreja, jovens. Hoje pode bater palma, pode falar aleluia, pode falar glória a Deus, tem bateria, tem guitarra, tem isso, tem aquilo, tem pasta de dente no retiro. Não, pasta de dente acho que sempre teve, né? Mas assim, tem um monte de coisa e o pessoal vive desanimado, né? Ah, mas o pessoal não quer nada. Não, mas é porque o pastor, mas é porque a igreja, é porque não sei o que lá e tal. Eu entendo, sabe, irmão, que hoje as pessoas valorizam muito as questões temporais. É aquele caso, digamos, eu quero ter um bom carro, quero ter um bom emprego, né? Quero botar um botox, eu quero ter uma roupa de marca, eu quero ter uma geladeira inox, assim, geralmente é nisso. E as pessoas criticam as igrejas neopentecostais, mas as igrejas neopentecostais elas só ganham bastante audiência, por quê? Porque elas respondem a demandas desse tempo. Né? E aí o que acontece com a gente? A gente diz que a gente é diferente, mas a gente não é muito, porque, por exemplo, tem aquele cristão que ele acha que ele deve receber visita porque ele paga. O crente do passado não pensava assim. Claro, os crentes que eu conheci no passado, talvez os crentes que vocês conheceram pensavam, calma, né? Então, assim, o crente hoje tem uma ideia de mercado, assim, eu pago, eu mereço, meu direito, né? Não é aquela coisa do tipo, se eu fiz o que tem que fazer, eu não posso de servo inútil, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Por exemplo, eu entendo que eu tenho que ficar falando obrigado para quem faz alguma coisa para mim. Quem faz para Deus, gente, é Ele que vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, não sou eu, Ele não está fazendo para mim. Né? E eu vejo que a mentalidade do pessoal é o seguinte, eu, por exemplo, perdão, o nome da irmã? Terezinha. Irmã Terezinha. Digamos, a irmã Terezinha fez uma coisa que me deixou chateado. Não é nem que assim, eu gostava da irmã, até a irmã fazer um negócio que me deixou chateado. Não quer dizer nem que a irmã está errada, é que eu fiquei chateado, porque nossas mães e nossos pais chamavam a atenção da gente e estavam certos. E a gente ficava chateado, né? Só que a gente não podia bater a porta do quarto, senão o tempo fechava, né? E aí, nesse caso, irmã Terezinha fez uma coisa que eu fiquei chateado. Eu estava errado, mas fiquei chateado. Pronto. Aí eu começo a minar a liderança dela, começo a prejudicar o trabalho dela. Mataram o Bin Laden, a culpa é dela. Tá dando para entender? Então, tá tendo venezuelano lá em Roraima, tem intervenção federal. É por causa da Terezinha. Mas ela não foi lá. Mas deve ser alguma coisa muito espiritual que ela está fazendo e o espírito foi lá. Entende? Porque eu estou com bronca dela, né? E aí, qual seria o valor cristão? Mesmo que ela estivesse errada, Senhor, eu sou teu servo, lava o meu coração, não posso ter mágoa. Por quê? Porque eu valorizo minha comunhão com Deus. Mas como que eu valorizo é estar em proeminência na igreja e a senhora atrapalhou o meu plano, a gente vira inimigo dentro da casa de Deus. Então, eu não sei vocês, mas assim, os anos passam e a gente não avança, né? Não avança. Por exemplo,
eu entendo que a gente não precisava nem de deputado evangélico se essa quantidade de evangélico fosse evangélico de verdade. Porque a gente ia contagiar as pessoas. Né? Mas, então, eu entendo que os valores mudaram, sim. Por exemplo, antes as pessoas mentiam, mas falavam assim, mentir. Hoje não, a pessoa mente na cara dura, na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu sou de um tempo que nas nossas reuniões de juventude, as palestras sobre sexualidade falavam de masturbação, porque isso dava consciência pesada. Hoje está arriscado um rapaz ir para a casa da moça, ou a moça ir para a casa do rapaz, os pais crentes, que todo mundo de boa, como se nada tivesse acontecido. Entende? E aí o que acontece? E se o pastor pregar contra o pecado, ele está recriminando e acusando as pessoas. Eu, por exemplo, eu lembro de uma época que o pai, ele pedia a exclusão da filha da igreja. Entende? E hoje, né, desculpa, eu não ia falar desse meu saudosismo, mas a irmã falou, eu acabei aqui desabafando. Alguém tem mais uma pergunta antes que eu chore? Complementando a fala, sim. Hoje, se for o caso do pai pedir, tipo assim, você falou que... Está arriscado o pai ser excluído porque pediu. Mas hoje nós estamos num momento que se a filha precisar e a igreja tomar essa decisão, a família da filha vai se voltar para a igreja. Hoje a gente está nessa... Mas e com uma diferença, né? Antes, qual era a situação do desligamento? Tem, por exemplo, a menina esperta, né? Que vai ao ginecologista, sabe qual é o contraceptivo, sabe a tabelinha, sabe quando está fértil, né? E aí dá as dicas, né? Pro rapazinho, ó, isso aqui, isso não sei o que, não sei o que lá, tal. De noite a gente está lá na Shekinah, né? E aí saiu de lá, hashtag partiu, babá de caverna. E aí nesse negócio, o que acontece? Tá tudo tranquilo, porque essa não engravidava e casava de branco. Mas tinha a tonta. A tonta tava tudo direitinho, mas como um ser humano, o hormônio não é crente, né? O hormônio não é crente. Tá lá o namoro, aconteceu e pô! Na minha cabeça, essa deveria ser perdoada, porque ela deslizou. A outra não, a outra foi malandra. Mas como é que era? A outra foi malandra, mas ninguém descobriu, passou. A outra não tinha como, porque a barriga cresceu, vai casar de rosa chá, né? Vai casar de salmão, né? Salmão, isso, né? Às vezes o pastor dela não vai casar ela vai ter que bater de porta em porta para ver qual pastor que vai casar. Era uma situação. Hoje não é nem isso. Hoje a coisa é escrachada. Irmão. Hoje é diferente. Eu trabalhei com um irmão. Fernando, né? Fernando. Viu como é que eu lembro? A filha dele começou a namorar um camarada do mundo, né? E o pastor da igreja falou que não faria o casamento dela com esse camarada. Avisou antes? Aí ficou revoltado ele e a mulher, falaram que ia sair da igreja, ia para outra igreja lá. Aí eu falei até para você, falei sobre Belarmino, inclusive esse cara me ensinou muito na profissão. Falei sobre Belarmino, poxa, o pastor está certo. A Bíblia não fala que não pode? Não, mas não sei o que, tal. Saíram e foram para outra igreja, batistas. Aí quando foi uns 2, 3 anos, deu ruim. O camarada começou a judiar com ela, a arrumar outras mulheres e tal. Aí um dia ele chegou e falou, ai pô, você tem razão, você tinha razão. Eu falei, eu não tenho razão não, cara, é a Bíblia que fala. Aí o que aconteceu? Volta todo mundo para ir para a mesma igreja de novo. Mas entende? Então assim, é importante a gente observar que a orientação espiritual, se ela não for política, ela é para o bem. Sim. O nome da irmã? Maria Helena. Maria Helena? Então, a situação agora recente, né? Teve meu filho lá na Universidade de Caxias. Porque o pastor viu coisas que não agradavam no louvor e ele tomou atitude. Mas só que ele não gostava de tirar o pastor. Né? Porque os irmãos gostam do pastor trata, né? Porque todo mundo gosta da minha filha, e meu filho gostam demais dele. E está aquela divisão, entendeu?
Porque é aquele caso, né? É importante a gente ter sempre em mente que, assim, os seres humanos são seres humanos. O que a gente precisa é estar sempre fazendo o quê? Vigiando. Não a vida dos outros, a gente, entendeu? Porque o meu maior obstáculo sou eu. Se bobear, até quem pega no meu pé, me ajuda. Eu costumo dizer, o que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? Né? Se você observar bem, aquelas pessoas que ficam no seu pé, elas te ajudam a ser melhor. Né? Ajuda a ser melhor. É aquele caso, por exemplo, se... Oi? Quando você não quer ser melhor? Aí fazer o O que quê? acontece? Mas aí é aquela questão de você... Está falando é você. Aí o que acontece? O vitimismo, ele faz parte do ser humano. A questão é se a gente dá muita ênfase para o vitimismo ou não. É como aquele caso, suponhamos, né, que assim, minha esposa, depois que meu filho nasceu, né, não quer mais nada comigo, só quer saber do filho, não sei o que lá. Aí eu posso bancar a vítima, né, e ficar assim, eu estou esquecido aqui. Ou eu posso tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção da minha esposa, né, e despertar o olhar dela de novo. Porque quando a gente se separa, a gente não dá um jeito. Já viu? A irmã tá mó jaburu, separou, pronto. Ajeitou o cabelo, brinco, batom, não sei o que lá e tal, foi pra academia, tá toda direitinho, não sei o que. Aí tu olha e fala assim, mas por que não tava assim quando eu tava casado? Entende? Mas tava casado, tem que me aturar. Separou, opa, tô de volta pra pista, né? Então eu tenho que fazer uma boa propaganda. Então o vitimismo tem disso. Aquela coisa da gente achar que os outros têm que melhorar, não a gente. E assim, a gente não pode pegar esse caminho. Né? É aquele caso, eu costumo dizer que eu não posso reclamar do meu casamento, porque quem escolheu casar com a Gisele fui eu. Ninguém botou uma faca no meu pescoço, ninguém botou um revólver na minha cabeça. Então, Gisele é isso, é aquilo, outro. Não. Eu que preciso aprender a lidar com isso, porque eu a escolhi. Tinha gente querendo. E aí eu falei para ela, eu sou o melhor negócio, né? Não sei se era, eu acho que não, mas eu tentei florear o pavão e botei, eu sou o melhor negócio. E aí o que acontece? Aí agora que vai começar a reclamar, tá dando para entender? Então eu entendo que essa questão, no ministério pastoral, na igreja, seja lá o que for, né? Quando eu vim para a igreja, na hora da profissão de fé, porque minha experiência com Jesus, não sei o que lá, porque os irmãos aqui são muito amorosos, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, se precisar eu dou o trízimo, mais do que o dízimo se precisar. Aí daqui a pouco eu sumiu, né? Então, é aquela situação, né, de assim, a gente está sempre, daí a importância da confiabilidade, né, de assim, olha, eu vou lutar com todas as minhas forças para eu ser o melhor cristão que eu puder ser. Se eu não conseguir, Deus vai continuar me amando, mas não é porque Deus me ama do jeito que eu sou, que eu vou continuar do jeito que eu sou. Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou, mas Ele merece uma versão melhor minha, então eu quero ser a melhor versão de mim mesmo, né? Então eu entendo justamente assim, sabe, Morena, que as pessoas, elas podem assim, fulano não presta mesmo, não tem jeito não. Tá, é um jeito de pensar. Mas eu posso matar no peito para mim e falar o seguinte, peraí, esse irmão ele é muito chato aqui na igreja, mas eu fui na festa do trabalho dele, todo mundo adora ele. Por que lá ele é tão querido e aqui ele é tão odiado? E eu começo a estudar esse irmão. É melhor isso do que assim, ele não presta mesmo, ele é filho do diabo, ele vai para o inferno. Entende? Eu vejo que as pessoas elas têm essa tendência, né? Ou você concorda comigo ou você está do lado do mal. E eu não gosto muito desse negócio de quem está do lado do mal, né? Esse período agora eleitoral foi terrível, né? Se o camarada que votasse no Haddad soubesse que você ia votar no Bolsonaro, ele dizia um monte de coisa, você é fascista, nazista, taxista, seminarista, batista, né, e tal. Aí se o cara do Bolsonaro soubesse que você ia votar no Haddad, né? Você é comunista, você é contra os pobres, você é a favor de ladrão, você não sei o que lá e tal. Então vai para a Venezuela e assim, você olha para uma situação dessa e pensa assim, não, peraí, não tem mocinho nessa história, todo mundo é ser humano.
E o ser humano carrega em si o potencial da queda. O menininho, o vovozinho, a menina bonita, o gordinho, o doentinho, o saudável, é ser humano. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos bons. Não tem ninguém bom. Eu costumo brincar, o pessoal lá na igreja ri. Eu falo, meu filho precisa de Jesus. Ele só não sabe. Ele é um pecador, precisa de salvação. Ele só não sabe. Aí alguém vai dizer, não, mas dos tais é o reino. Tá, mas ele pode até não ter consciência de pecado. Mas ninguém ensinou ele a fazer as coisas que ele faz, não, gente. Tem uns negócios lá que eu vou te contar, né? E aí, assim, meu filho precisa de Jesus, só não sabe. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que assim, eu tenho que matar no peito a minha responsabilidade. Adão, quem disse que você estava nu? A mulher que tu me deste. Indiretamente, Deus era o culpado. Ele não culpou nem a mulher, ele culpou Deus. Porque se o Senhor não tivesse me dado mulher, eu ia estar aqui tranquilo. O Senhor deve lembrar que eu andava por aqui, passava pela árvore, não pegava nada, mas o Senhor foi e botou essa dona aí. E aí, por causa dela, que o Senhor que inventou, eu comi. Entende como é que é o negócio? Né? Quando tem um bezerro de ouro, Moisés chega e fala assim, gente, o que vocês fizeram, Arão, o que é isso? O que Arão fala? O pessoal cada um trouxe um pouco das joias, juntou o ouro, surgiu esse bezerro de ouro. Cachorro, né? Então aí você olha na situação dessa, esse é o ser humano, que não mata no peito a sua responsabilidade, né? Ele está sempre delegando, terceirizando, e aí por isso que acontece, não cresce, não melhora, né? Não melhora. Agora quando a gente mata no peito, aí sim, eu assumo que eu preciso me libertar do cigarro. Eu assumo que sou alcoólatra. Eu não bebo socialmente, eu sou alcoólatra. Pastor, me ajuda, porque eu estou viciado em pornografia. Irmão, ora por mim, porque eu estou ficando apaixonado pela minha colega de trabalho ou pelo colega de trabalho. Geralmente quem se apaixona por relacionamento é mais mulher do que homem, né? Homem é mais corpo e mulher é mais relacionamento. É aquele cobrador que todo dia, oi princesa, tudo bem, né? O marido é um animal, né? Não faz um elogio. Mas o verdureiro, para você, né? Essa moça bonita que você é, pode levar uma maçã a mais. Aí amanhã tá ela de novo lá na feira, com um batonzinho novo, entendeu? Então, aí eu não sei se dá para perceber que quando a gente chega e joga aberto, e a gente precisa de ajuda, pastor, se o senhor não me ajudar, meu casamento vai pro buraco. Mas geralmente é o quê? Depois que a casa caiu, e às vezes, né, ainda assim, a pessoa não pede ajuda. E depois ainda fala, na hora que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Não. Ela precisou sim, mas ela não buscou ajuda. Senhor, por que eu estou passando por isso? Se tivesse feito o exame de próstata, não estaria passando. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se não tivesse casado com fulano, não estaria passando. Senhor, mas por que a gente não dá sorte com isso aqui, não sei o que lá? Se vocês não agissem assim naquela assembleia em 1983, não teria acontecido isso. Então eu não sei se dá para perceber que assim, do que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Eu decidi viver assim e tenho sido mais feliz, irmãos. Estou doente, peço ajuda, vou no médico, peço conselho. Quando de repente um obreiro chega, não, mas o pastor fez isso e não devia. Ô irmão, tá legal, tá errado. Irmão, me desculpa. Mas não sei o que ela me desculpa. Aí chega uma hora que eu peço tanta desculpa que o pessoal da reunião fala assim, pastor, para de pedir desculpa. Eu só paro se vocês pararem de me lembrar que eu fiz um negócio errado. Aí todo mundo começa a rir e a gente leva. Agora, onde eu aprendi isso? No casamento. Por que eu sempre brinco com a Gisele? Porque os dois estão certos. Quando eu falo, eu errei, vai falar o que mais? Eu errei. Só não pode pegar essa carta na manga e todo dia ficar eu errei, porque aí não vai funcionar mais, né? Mas assim, entende? Gente, olha, já são 11h05. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente vai embora. Fala, pastor Quinto. Pastor, já estou fechando, tá? Lembrando o início da lição, quando a irmã Terezinha colocou aqui o texto que foi lido aqui, e lembrando que hoje a tentativa ela colocou essa situação, mas quando nós olhamos para aqui, o capítulo 5 de Deuteronômio, se nós aprendermos, eu tenho olhado o capítulo 6,
estes são os seus mandamentos. São os mandamentos. Mandamentos e estatuto, aí Deus coloca toda a situação aqui para nós observar. Ela leu até o verso 7, depois nós temos aqui, a igreja leu 13 e 14. Aqui está a norma para nós. O direcionamento. E tem que inculcar. Isso, vai inculcar. Inculcar o quê? Botar na cabeça e na hora certa é aprender. No dia a dia. Levantou, sentou, comeu. Isso. Quando eu penso nisso aqui, a orientação de Deus aqui são, vou colocar até mais de 24 horas, são 48 horas. Agora, uma coisa que nós precisamos realmente é aprender isso aqui. E como foi colocado aí, aprender. E aprender não é fácil. E tem uma outra palavra que faltou agora. Até porque pressupõe humildade. Né? Assim, a gente só sabe amarrar um cadastro porque a gente ouviu uma orientação. A gente faz uma graduação porque recebeu orientação. A gente sabe ler e escrever porque recebeu uma orientação. Tá dando para entender? Tudo que a gente sabe foi mediante a uma submissão. E pode reparar que a maioria dos nossos erros é porque a gente não ouviu alguém, né? É o pastor que se basta, é a ovelha que sabe que se auto-apacenta, né? É o marido que não ouve a esposa, é a esposa que não escuta o marido, é o filho que pega conselho com os colegas em vez de pegar conselho com os pais. Pode reparar, todo o nosso nível de crescimento está relacionado à humildade de ouvir alguém. E todo o nosso nível de queda está relacionado a um conselho que a gente não ouviu ou fez pouco caso, porque é velho demais para me orientar, é novo demais para me orientar, tá entendendo? Não tem condições de me orientar, e aí? O segredo é estarmos abertos a aprender. Exatamente. Isso aí entra essa humildade aí, porque as crianças nos ensinam. Eu tive um período trabalhando aqui, ouvindo as crianças, eu gosto de parar para conversar com elas. Ontem mesmo eu vi um pequenininho, mesmo apesar de ter nascido, eu sempre estou para conversar com ele, não entendi o que ele falou para mim. Eu olhei a mãe, já me perguntaram o que ele está falando. Mas a gente aprende, Bônia, e aprende, nós precisamos colocar essa em prática. E às vezes chega uma hora que eu passei 40 anos dentro do tempo. Então, assim, eu não sei nada. Mas nós estamos aprendendo a cada dia, aprendendo com eles. Até porque o irmão que sabe tudo não deveria ter problemas. Se ele tem problemas é porque tem alguma coisa que ele não sabe, né? Já seria o suficiente para preciso aprender. Até porque quem se aproxima de Deus tem que ficar mais humilde. Não tem como se aproximar de Deus e ficar soberbo, porque se ele, sendo Deus, assumiu forma de servo, né? Quem quis subir foi o outro, entendeu? Mas quem quis descer foi Deus. Deus quis ser humano. E a gente quer o quê? A gente que quer ser Deus? Não serve, né? Mas Deus não é Deus. Eu fui corrigido aqui, analisando quem finaliza você, mas analisando a vida da live aqui, Deus continue abençoando você, você continue usando esse talento que Deus te deu. Amém. E os abençoe. Amém. Fala, Renato. Sobre esse último tópico que o senhor falou aí, responsabilidade, hoje em dia, para nós, ser humano, é mais fácil transferir a responsabilidade para outros do que assumir o erro. É o caso de Adão. Quando Deus chamou ele, a mulher que tu me deste. Então é mais fácil a gente passar para outra pessoa do que você assumir o seu erro. Agora, para mim, eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano, que é muito difícil, é o que o senhor falou aí, estender a mão, dar a mão, palmatória, dizer, não, eu errei. Mas é difícil de você dizer, olha, realmente eu estou errado, eu estou aqui para pedir perdão. Primeiro que todo mundo já viu, não viu? Então só assume, meu Deus do céu. Não adianta fazer mais nada. Mas é difícil ser humano fazer. Está dando para entender? Então, é esse tipo de situação que é importante a gente ter em mente, né, Renato? Porque o que eu, pelo menos, observo na nossa caminhada cristã? Que a gente poderia, sabe, estar dando voos muito mais altos, mas justamente essa falta, sabe, de quebrantamento é que dificulta a gente. E aí, quando a gente vai ver, a gente pensa assim, meu Deus,
se eu pudesse voltar no tempo, né? Coisas bobas. Lembra quando nossos pais falavam, olha a postura? Hoje eu tenho que corrigir a postura porque dói. Houve uma época que não doía. Se eu tivesse desde lá de trás atendido, hoje não estaria assim, né? Ou então, por exemplo, escova os dentes, aí não escova. Hoje eu tenho menos 2 dentes. Seria diferente, entende? Então, olha, eu estou falando só disso, né? Aí, se a gente for pensar, por exemplo, em relação até mesmo a questão da vida 2 mesmo, né? Eu por exemplo, estou ali, né, com a minha esposa. Aí eu penso assim, poxa, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela era bonitona e agora ela está desse jeito. Aí, em vez de eu pensar assim, peraí, foi a minha mão que fez o material diminuir a qualidade. Então, o que eu faço? Opa, eu tenho que consertar isso, né? Já viu aquela pessoa quando está casada com uma pessoa, está de um jeito. Quando casa com outro, dá uma melhorada, né? Aquele camarada que estava sempre com camisa rasgada, aquele negócio todinho, trocou de esposa, está com roupa passada e engomada. Hoje não tem mais isso, né? Mas sou da época do passado e engomado, né? Então a gente percebe que, assim, às vezes a gente não está dando valor a alguém, né? E está achando que aquela pessoa não tem valor. Mas não é que ela não tem valor. Às vezes a gente que não está valorizando. É que, porque na outra igreja, mas de repente não é que a outra igreja é melhor. A questão é que eu não valorizo a minha. Se, por exemplo, eu chegasse na hora, que nem eu chego no intercâmbio da outra igreja, se eu, por exemplo, pregasse com entusiasmo na minha igreja, que nem eu prego com entusiasmo na outra igreja, se eu ensaiasse para não ficar cantando, lendo o papelzinho na minha igreja, igual eu faço quando eu canto na outra igreja, o nível melhoraria. Mas o que acontece? Eu elogio o penteado da irmã fulana, mas não elogio da minha esposa. Eu vi, por exemplo, que o filho do irmão fulano, ele faz um negócio, ele é muito inteligente, mas não elogio o meu filho. Aí depois eu digo que o que eu tenho não tem valor. Não, eu que não valorizo, né? E aí, se a gente parar com esse negócio, gente, muita coisa vai ser diferente. Por exemplo, queria tanto que meu pastor pregasse melhor. Poxa, que tal tentar mandar o meu pastor para um congresso? Ou dar um livro dando uma dica sobre esse assunto, né? E coisas do tipo. Ou então, se de repente meu pastor não gosta muito, pastor, eu vou em tal lugar, pô, vamos comigo. E deu para entender? Então, assim, digamos, se de repente tem uma situação, né, que a gente pode fazer para provocar o outro, a gente pode. Só que a tendência da gente é o quê? Né? Assim, fulano não vai para frente. Em vez de assim, cadê eu para ajudar? Né? Então, é como os irmãos que tropeçam. Né? Os irmãos tropeçados, eles já têm o diabo para acusar. Eles estão precisando de um irmão para chegar e falar assim, vem comigo. Né? Mais uma vez,